Em janeiro de 2018, pesquisadores usam IA para melhorar a precisão da edição de genes com CRISPR. Uma colaboração entre cientistas da computação e biólogos e instituições de pesquisa dos Estados Unidos está produzindo um conjunto de ferramentas computacionais que aumentam a eficiência e a precisão ao implementar o CRISPR, uma tecnologia de edição de genes que está transformando os setores da economia, desde a área de saúde até a agricultura. CRISPR é um kit de costura nanométrico que pode ser projetado para contar e alterar o DNA em um determinado ponto de um gene específico. A tecnologia, por exemplo, pode levar às aplicações revolucionárias com a modificação de células para combater o câncer ou produzir culturas de alto rendimento tolerantes à seca, como trigo e milho. Usando as ferramentas computacionais, os pesquisadores podem inserir o nome do gene que desejam modificar, e o mecanismo de busca, baseado na nuvem, irá retornar uma lista de guias que os pesquisadores podem classificar por efeitos predispostos ou fora do alvo. O DNA é o bloco de construção da vida. Longos fios de informação em cada célula do seu corpo que se somam para torná-lo você. Mas o DNA também pode conter falhas que contribuem para problemas de saúde graves e inevitáveis que afetam bilhões de pessoas. Mude seu DNA para eliminar as falhas antes que causem problemas. Edite as células. Escolha substituir parte de um gene ou impedir que funcione se estiver se comportando mal. CRISPR já está sendo usado para entender sistemas biológicos, está a caminho de ser usado de qualquer maneira. Um dos maiores obstáculos é alcançar um corte preciso e eficaz sem um modelo computacional, que analise padrões e regularidades de sequências de DNA e execute com precisão onde CRISPR pode ser aplicado. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, vamos ao tema de hoje. Em junho, completaram-se 10 anos quando Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier publicaram os resultados das suas experiências com bactérias, abrindo caminho para uma revolução genômica, a possibilidade de editar genes pela técnica de CRISPR. A revista New York Times escreveu um longo artigo a respeito que chamou CRISPR 10 anos, aprendendo a reescrever o código da vida. E no artigo conta um pouco da história, do enorme potencial dessa tecnologia e também discutem importantes questões éticas. E hoje vou falar um pouco do potencial dessa tecnologia na agricultura e em modelos animais. E na próxima semana, as aplicações médicas que já estão sendo investigadas ou testadas. Interessante é que quando Doudna e Charpentier publicaram o artigo, ele não chamou a atenção por várias semanas. E de acordo com Jennifer Doudna, isso pode ter sido pelo enorme título do artigo, Programmable Dual RNA Guided DNA Endonuclease in Adaptive Vector Immunity era o nome do artigo. Se o título fosse algo como A New Technique to Edit Genes ou uma nova técnica para editar genes, o impacto imediato seria outro. Uma década depois, a técnica de CRISPR tornou-se uma das invenções mais importantes da biologia moderna. E como funciona a técnica de CRISPR? É importante lembrar que ela só foi possível para alterar genes humanos ou de outros organismos, graças aos grandes projetos de sequenciamento genômico. Só lembrando, o projeto Genoma Humano permitiu sequenciar todos os genes humanos, ou quase todos. De acordo com um artigo publicado na revista Science desse ano, faltam só 8%. Então, basicamente, a técnica de CRISPR depende de um RNA guia que é acoplado a uma enzima, no caso a Cas9. O RNA guia é desenhado de acordo com a sequência do gene que queremos alterar. E a enzima Cas9 corta o DNA para permitir a alteração naquele sítio específico. Quais são as potenciais aplicações?
Além da medicina, a aplicação na área vegetal ou animal pode ser gigantesca. Em gravações passadas, falei da técnica de CRISPR para editar tomates e torná-los produtores de vitamina D. Podemos usar essa tecnologia para editar genes resistentes a pragas, ou genes que confiram características desejáveis a uma determinada planta ou fruta, sem ter o questionamento ético debatido sempre em relação a organismos geneticamente modificados. E já existem empresas trabalhando em plantações de soja que requerem menos água ou fertilizantes. Uma empresa do México está gerando bananas resistentes à seca. Mas eu me lembrei que quando eu fiz parte do Júri Internacional da L'Oréal Unesco para Mulheres da Ciência, a ganhadora de 2012 era a cientista Jill Farrand, que pesquisava plantas chamadas Resurrection Plant, ou plantas de ressurreição na África. Jill é professora de Biologia Molecular na Universidade de Cape Town, na África do Sul. E essas plantas que ela pesquisa podem perder até 90% do seu conteúdo de água e permanecer meses, até anos, completamente secas. E com um pouco de água, elas renascem como se nada tivesse acontecido. E Jill contou-nos que quando tinha 9 anos, ela observou que uma planta que parecia morta renasceu depois de uma chuva. E quando ela comentou com o pai, ele achou que era uma fantasia de criança e não deu muita bola. Mas Jill não desistiu da ideia e tem se dedicado a pesquisar essas plantas há muitos anos. Quando a conheci, em 2012, a tecnologia de CRISPR ainda não havia sido publicada e Jill estava se dedicando a identificar o gene ou os genes responsáveis por essa característica de sobreviver sem água. A partir daí, seria talvez possível inserir esse gene ou genes em plantas como milho ou feijão para que eles pudessem sobreviver em climas áridos. Isto é, criar plantas transgênicas e que, como todos sabem, são sempre objeto de polêmica entre grupos contra organismos geneticamente modificados. Acredito que agora, editar esses genes com a técnica de CRISPR poderá ser muito promissor. Mas uma